Momento TRF retomando os trabalhos, o desembargador João Pedro Gebran Neto já volta a fazer uso da palavra e agora, professor Vila, ele está dizendo que vai analisar um por um os argumentos da defesa em relação à origem dos recursos. Então a gente esperava, agora sim também o FM conosco, o FM também acompanhando a transmissão da Jovem Pan, ele vai fazer uma análise um por um dos argumentos da defesa em relação à origem dos recursos. Talvez o voto não venha ainda agora de primeira, teremos mais um tempo para acompanhar a fala do desembargador. E se ele manter o cuidado que manteve até agora, é coisa de mais uma hora por baixo, para ele pegar ponto por ponto, ou seja, aquela estimativa inicial de terminar tudo, o conjunto da sessão às 15 horas, realmente vai ser ultrapassado. E na verdade ele está repetindo, porque ele começou analisando as preliminares. Sim. E repeliu todas. Sim. Se ele vai refazer, está repetindo o voto. Direto para o plenário, falando o desembargador João Pedro Gebran Neto, a Jovem Pan acompanhando também por imagens na internet. O ex-presidente atribui isso não só à determinação de nomeação para o preenchimento de cargos chaves, mas também à crítica pela ausência de ação e de ânimo para estancar os desígnios autônomos. Ao contrário de fazer cessar a atividade criminosa, deu-lhe sustentação. A nomeação de dirigente estatal petrolífera repousava em sua esfera de poder político e não de terceiros. A responsabilização criminal daquele que não atua nos atos finais de corrupção, como no caso ora analisado, com razão, é muito debatido na doutrina e jurisprudência. Por todos os julgados pertinente, fazer a referência ao paradigmático julgamento da ação penal 470, no salão, onde a ministra Rosa Weber fez uma destacada responsabilização lá em relação ao Banco Rural, mas o que diz respeito ao domínio de toda a cadeia delitiva por parte de pessoas ocupantes de mais alto escalão ou da tomada do poder de decisão. E depois de citar Raul... 1h15, a Jovem Pan FM também acompanhando conosco o julgamento do ex-presidente Lula, falando o desembargador João Pedro Gebran Neto. Em instantes, ele vai proferir o voto. Controle de quem tem o poder sobre o resultado. Desse modo, no crime com utilização da empresa, no caso a empresa aqui se aplica o Estado, lá era o Banco Rural, autor é o dirigente, ou os dirigentes que podem evitar que o resultado não ocorra. Domina o fato quem tem o poder de desistir e mudar a rota da ação criminosa. Uma ordem do responsável seria o suficiente para não existir o comportamento ilícito. E ela, citando Raul Servini, faz referência àquilo que se chama de o homem por trás, ou seja, a pessoa que domina, não a ação causal diretamente, mas que tem a responsabilização por toda essa empreitada. Havia nessa esteira inequívoca ciência do réu com relação aos malfeitos havidos no estatal. Ademais disso, dele dependia a continuidade e eficácia do esquema milionário e financiamento das campanhas eleitorais, de maneira que sua capacidade de decisão e conhecimento dos efeitos e da abrangência do esquema espúrio mostrou-se fundamental. Não se cuida, pois, de mero intermediário dos atos de corrupção, mas sim do próprio avalista e comandante do sistema, a quem atribuía a capacidade política para determinar a nomeação de agentes públicos que levassem adiante o projeto criminoso. Quando se fala em competência para indicação de conselheiros e diretores da Petrobras, por certo não está fazendo menção à competência formal, aquela de quem efetivamente expende o ato. Até porque, em casos como este, o ato de ofício reside na esfera política, na atuação do agente. Contudo, pelo que já foi apurado, inclusive admitido pelos próprios nomeados, alguns em acordo de colaboração premiada, tinham eles total conhecimento das entranhas do esquema montado e neles existia um papel fundamental. Aliás, justamente em face da predisposição em aderir às práticas ilícitas é que foram nomeados. Também trato alguns argumentos da defesa do apelante Agenor. Na apelação criminal que numero, ficou apurado que a Agenor tinha participação nos negócios ilícitos perpetrados pela OAS na condição de superintendente responsável pelo setor de óleo e gás. E por aqueles fatos foi condenado. Aqui trata-se também da mesma questão envolvendo contratos, todavia a propina direcionava-se exclusivamente aos partidos trabalhadores e, em certa medida, ao próprio ex-presidente da República. E com relação aos demais, já houve condenação na outra ação. Mas aqui, tratando-se de outro tipo de corrupção ou outros corruptos, é que se diferencia da ação anteriormente julgada por nós.
de necessária aqui nova sindicância sobre aqueles fatos, até porque tanto o Léo Pinheiro quanto a Agenor reconheceram a existência do esquema que vitimou a Petrobras. Deve-se verificar a existência de prova acima da dúvida razoável que ateste a responsabilidade criminal do apelante. A imputação é mais ampla do que o simples pagamento de propina ao ex-presidente. A imputação aqui, e é por isso é preciso diferenciar, em relação ao Agenor, diz respeito ao esquema da Petrobras e a destinação de recursos ao PT, e não ao pagamento ao ex-presidente do que diz respeito ao Triplex. Nessa perspectiva, embora a Agenor afirme que nunca teria tratado de propinas com Luiz Inácio Lula da Silva, isso não afasta o restante da imputação por pagamentos a representantes do Partido dos Trabalhadores, como sobejamente demonstrados. Há um recurso ministerial que diz respeito às penas. A inicial acusatória narra e imputa 7 crimes. O decreto condenatório considerou e caracterizado um crime único de corrupção passiva em relação ao réu Luiz Inácio Lula da Silva. Postula ao Ministério Público que seja readequada a sentença no que diz respeito a essa quantidade de delitos. Analisando a sentença e o recurso ministerial, verifica-se que houve a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, José Aldemar e Agenor apenas um ato de corrupção e um ato de lavagem. O recurso do Ministério Público busca a condenação em 3 atos de corrupção, representados pelos 3 contratos que a empresa OAS firmou com a Petrobras, 2 deles relativos a Ernesto e o terceiro a Repar. Relativamente ao apartamento, entendeu a sentença que o imóvel representava vantagem indevida recebida pela manutenção do sistema de fraude da Petrobras e corrupção no seio da empresa. O recurso do Ministério Público, todavia, expressamente busca a reforma da sentença apenas em relação aos 3 contratos, e transcrevo o pedido. No item 3.4, a pretensão de condenação do recurso. A condenação pela prática dos 3 crimes de corrupção refere exclusivamente aos contratos firmados pela Petrobras, subitem 34.1, 34.2 e 34.3, não tratando a unidade habitacional como nova conduta ilícita de corrupção. Assim, nem a sentença, nem a pretensão recursal do Ministério Público trataram o imóvel como corrupção autônoma, embora a denúncia o tenha feito. Esta é a matéria devolvida a esta Corte, e nesse liame deve ser analisada. Registro apenas minha convicção pessoal de que o apartamento Triplex e suas reformas constituem ato de corrupção adicional e autônomo, divorciados dos contratos de corrupção decorrentes dos pagamentos, ou reserva contábil em favor do Partido dos Trabalhadores. Ainda, como explicitado antes, entendo não ser cabível a condenação pelo contrato da Repar, cuja liderança do consórcio cabia a Odebrecht, vez que não é possível extrair, acima de dúvida razoável, provas suficientes sobre os elementos do tipo em relação a este contrato. A questão se limita, portanto, a reconhecer se os 2 contratos obtidos fraudulentamente pela construtora OAS junto ao Ernestin devem ser havidos como crime único e dentro de um complexo de conduta, como fez o juiz singular, ou seria o caso de concurso de crimes. De imediato, já adianto que a questão da transportadora Graneiro será tratada em apartado. Então, não estou a tratar disso nesse ponto. Em segundo, não há, como anotado pelo juiz de primeiro grau, pagamentos realizados pela OAS Empreendimentos decorrentes do contrato da Repar. O consórcio aqui, ele tinha como líder o grupo Odebrecht e não houve pagamento direto pela OAS Partido dos Trabalhadores ou qualquer agente público, mas mero contingenciamento em forma da empresa que administrava o grupo de empresas para que fizesse o devido repasse. Sobressai a metodologia empregada no caso específico. Sobre a metodologia empregada no caso específico, consignou o juiz de primeiro grau que, em relação aos consórcios Compar e OS, não era a responsável principal pelos pagamentos, sendo que o encargo de líder era da empresa Odebrecht. Por isso, não houve condenação apenas em relação a Ernesto, onde há certeza quanto à responsabilidade pelos pagamentos. De resto, a ocorrência de um crime único, a configuração de continuidade delitiva entre as condutas e a existência de concurso material de crimes é questão a ser analisada caso a caso, a depender dos contornos da atividade. E em muitos outros processos nós já fizemos condenações onde havia mais de um contrato em concurso material. Professor Vila, a coisa irá mais longe do que a gente imaginava, porque já há mais de 2 horas está se manifestando o relator, ele pediu 5 minutos e continua agora rebatendo as preliminares. Vai mais 1 hora, pelo menos. Vai mais. Eu anotei aqui, não sei, depois nós vamos conferir, que o desembargador Gebran Neto começou a falar às 10h52, pela anotação que eu estava olhando num papel meu. Pô, 10h52. São 2 horas e meia. 2 horas e meia. E pelo jeito ele ainda, vai como longe. vocês, vai longe, né? Então tudo indica
que após, acho que o voto dele, é provável que haja alguma interrupção, né, para almoço dos juízes, entenda-se também no Ministério Público Federal, dos advogados de defesa, né, e retorne depois de uma hora e meia, algo em torno disso tal. Ou é a hipótese de continuar a sessão mesmo assim, sabendo que o ministro revisor não deve ser um voto tão longo como o do ministro relator, do desembargador relator, melhor dizendo, e depois ainda tem o terceiro juiz que vai dar o último voto. Claro que ele pode dizer, eu sigo o relator, mas provavelmente ele vai antes fazer uma boa justificativa. Então, tudo indica que o cenário ainda deve se estender essa volta. Aquela história inicial que nós imaginávamos, que é o que falava, 3 da tarde, está tudo terminado, não vai ser assim. E outra, nenhum reparo a essa demora de 2 horas e meia. Claro. Porque a causa é muito longa, são muitos os detalhes, muitos os depoimentos, e o juiz está sendo muito criterioso na análise de cada detalhe.